história. Quando todo mundo está apavorado com o tamanho de Golias, aparece um baixinho invocado, Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele está dizendo: grande não é esse maluco na minha frente, grande é o Deus que nós servimos. E esse cara vai engolir a afronta dele, porque a percepção de grandeza muda tudo. Então eu volto a perguntar: será que temos criado alguma caricatura de Deus nos nossos corações? Alguma distorção da imagem, não física, porque ele continua não aparecendo com ela, mas daquilo com o qual ele se revela nas Escrituras? De vez em quando, a gente tem que se deparar com pessoas, em quase 30 anos de pastorado, não sei dizer quanto aconselhamento eu já dei. A gente não costuma contar a hora de aconselhamento como o piloto conta a hora de voo, né? Mas acredito que foi muito tempo. E sabe quando as pessoas estão vivendo algo difícil, e normalmente as emoções delas começam a gritar, nem sempre elas verbalizam isso, e nem sempre elas são específicas, mas o que a gente vê transbordando é um sentimento de Deus é injusto. E a minha pergunta é: Deus é injusto? Será que as pessoas estão familiarizadas com a revelação de Deus na Escritura? Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Bíblia diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A Bíblia diz: Deus não é injusto. Agora, se essa revelação cresce dentro de mim e dentro de você, a gente vai olhar para as circunstâncias, elas podem estar nebulosas e dizendo outra coisa, mas essa não é a verdade a respeito de Deus. É gente que não tem o entendimento de quem Deus é, que treme diante das circunstâncias. É por isso que a mulher de Jó vira para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Qual é a leitura dela? Ela sempre está procurando ler Deus nas circunstâncias. Jó vira para ela e diz o que muito marido já quis falar para a sua esposa: você fala como uma louca. O que é que ele está dizendo? Eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. A definição de Deus não são essas circunstâncias que estão diante da gente bagunçando ou tentando bagunçar as nossas emoções. Ele é quem ele diz que ele é. Ele vai fazer aquilo que ele diz que ele vai fazer, e ponto final. Aí eu vejo gente questionando algumas circunstâncias que viveram, como se Deus é que não tivesse os guardado ou protegido. Um Deus que não protege. Será que esse povo está familiarizado com Romanos 8:31? Que diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vejo gente sinalizando que acreditou em algo que nunca aconteceu. E às vezes as pessoas estão insinuando o quê? Que Deus é mentiroso? Nós já lemos textos que falam sobre isso. Mas Hebreus capítulo 6, verso 18 diz: é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15, 29 diz: a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Em Tito, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, nós lemos: o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, traduzindo, na hora certa, não quando a gente quer, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Um Deus que não se importa, como alguns ensinou. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo: se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, de mais importante por você, ele faz qualquer loucura por você, crente. Como que nós vamos acalentar no coração um sentimento de que Deus não se importa? Um Deus que é infiel. Deuteronômio 7:9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus fiel. Não, com mais gosto e vontade, como se você tivesse jantado. Vamos lá: Deus fiel. Ele é o Deus fiel que guarda a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Um Deus cujo amor falha. Romanos 8, 38 e 39 neles: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós precisamos voltar à palavra. E também precisamos recordar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E por meio disso fortalecer a convicção de quem Ele é. O Salmo 77 diz dos versos 11 a 14: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as suas obras. Pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. E entre os povos tem feito notório o seu poder. Recordar o que Deus tem feito tem um poder extraordinário. Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu lembro de um dia que eu acordei. Eu imagino que isso também aconteça aqui no Canadá e não só no Brasil. Mas acordei meio desanimado. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Deus parece que tinha saído de férias ou estava distante, incomunicável. O nosso mundo ficou meio offline, caiu a conexão com Ele. Gente, eu não consigo descrever o como meu coração estava frio. E eu levantei realmente desanimado aquele dia. Em algum momento eu estava caminhando pela rua e encontrei um crente desses que a gente lá no sul chama de aleluiado. É aquele empolgado, não importa o que está acontecendo, parece que ele agarrou num trifásico, né? Está empolgado. Encontrei ele: pastor, glória a Deus, que bom te ver. Eu já pensei: não, hoje não. E ele falou: já que eu te encontrei, eu queria fazer uma pergunta. Alguém me disse que em tal lugar que o senhor estava pregando, que o senhor deu esse testemunho falando disso e disso e disso. É verdade? Eu falei: é verdade. Ele falou: foi isso mesmo que aconteceu? Foi. Ele falou: não, pastor, o senhor não é assim. O senhor gosta de contar a história com detalhes. Eu pensando: hoje não, me deixa em paz. Ele falou: vai lá, pastor, dá sua versão para mim. Eu falei: ok. Aconteceu isso, e bem resumido. Ele: não, pastor. Isso aí foi menos do que o cara me contou. Aí eu pensei: é para me livrar dessa criatura, vamos lá. E Deus fez isso, aconteceu isso. Daí eu contei do jeito que eu gosto, em detalhes. E eu vi que ele ficou empolgado: glória a Deus, aleluia. E eu pensei: agora eu vou embora. Ele falou: pastor, e aquela outra? É verdade ou é lenda urbana? Porque tem hora que eu ouço a turma contar uns testemunhos meus que, gente, isso nunca aconteceu. Parece que o cada conto aumenta um ponto, foram aumentando, às vezes misturaram duas histórias, transformaram de uma outra que não existe. Falei: e essa é verdade? Falei: essa aqui deram uma mudadinha nesse ponto, mas não passou assim não. Conta com detalhes. Fiz cara de paisagem: então vamos lá, Deus fez isso. E só que quando eu terminei a segunda história, algo já tinha mudado dentro de mim. Porque de lembrar os detalhes dessas intervenções de Deus, alguma coisa começou a ser reprogramada dentro de mim. Eu parei de olhar para Deus com o sentimento daquele dia e de repente eu estou recordando o Deus extraordinário. O curioso é que quando eu terminei a segunda história, ele não perguntou mais nada, eu podia ir embora como eu queria. E eu falei: tá bom, essa ou que eu ouvi mais alguma? Porque agora aquilo estava fazendo bem para mim. Ele falou: se o senhor tem tempo. Eu falei: não tinha, mas vamos lá. Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos de uma vida de oração que amplia a revelação. De vez em quando nós precisamos olhar para aquilo que ele já fez. Porque até aquilo que nós já sabemos, nós temos a tendência de ir perdendo a consciência. Não é que a gente caiu numa amnésia e não lembra. Mas aquilo começa a apagar. Não está tão forte dentro de nós. É por isso que em toda a escritura, o tempo todo, eles não só se empolgavam com o que Deus faria no futuro, mas eles exaltavam e reconheciam aquilo que Deus fazia no passado. Para terminarmos, para concluirmos, decida não limitar e não diminuir Deus na sua vida. Como fazer isso? Se você não buscar a revelação de quem Ele é, você sempre irá imaginá-lo menor do que ele é. A única coisa que tem a capacidade de ampliar as limitações que naturalmente estamos inclinados a oferecer é o entendimento de quem ele é. Então assuma um compromisso de estar com ele, de gastar tempo com ele. O crente não pode imaginar que a vida devocional é só uma obrigação a ser cumprida. Isso tem que ser algo que me empolgue, que te empolgue, que provoque a gente.
No Salmo 27:4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor. Outras traduções diz: peço no presente, e eu vou buscá-la. Uma coisa. Então imagina, ele está dizendo de tudo que pode pedir, se tiver uma coisa só, eu foco nessa. O que você quer, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Seus inimigos estão te perseguindo, você quer se refugiar lá? Você está com necessidade, está precisando que Deus faça alguma coisa? Ele diz: não, para contemplar a sua formosura, para contemplar a beleza do Senhor. Ele está dizendo: eu quero ficar babando na admiração da grandeza de Deus, dos seus atributos, no entendimento de quem Deus é. E aí ele termina ainda dizendo: e meditar no seu santo templo. A palavra traduzida meditar, em outras versões inquirir, ela significa estudar, pesquisar, examinar detalhadamente. Então ele está dizendo: enquanto eu admiro a grandeza de Deus, eu quero estudar quem Ele é. Porque é essa percepção de grandeza que muda a história. Quando todo mundo está apavorado com o tamanho de Golias, aparece um baixinho invocado, Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele está dizendo: grande não é esse maluco na minha frente, grande é o Deus que nós servimos. E esse cara vai engolir a afronta dele, porque a percepção de grandeza muda tudo. Eu quero que você pare para pensar comigo em algo. E aí eu já vou terminar e vamos orar. 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, Isaías tem uma visão. Ele vê o que ele chama de serafins, à volta do trono, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A palavra serafim significa aquele que queima. Muitos acreditam que isso não é uma categoria angelical, que seja só um adjetivo dos seres que ele viu. A descrição que você encontra no livro de Ezequiel de seres semelhantes, eles são chamados de querubins. E quando você chega no livro do Apocalipse, escrito mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, ou seja, cerca de 800 anos depois de Isaías, João descreve uma visão lá dos céus, a respeito do que, pela falta de definição, ele simplesmente chama de seres viventes. E João, quando fala a respeito desses seres, ele diz no verso 8 de Apocalipse 4, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Outras versões diz por detrás e por diante. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 800 anos depois, ele diz: eles ainda estão lá dizendo santo. Mas a Bíblia diz que eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Ou seja, essa declaração, essa repetição: santo, 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 ela é ininterrupta. Nós não sabemos quando começou, mas Isaías viu 800 anos antes. E ela não vai parar, porque a Bíblia diz que eles não têm descanso. Agora tente se imaginar por um instante com a missão que esses seres viventes têm, de ficar chamando Deus de santo, sem descanso noite e dia. Nós não estamos nem falando dos 800 anos, nem do muito mais que a Bíblia abrange. Vamos pensar algo menor. 50 anos da sua existência, você lá diante de Deus, chamando Ele de santo, todo dia, noite e dia, sem parar. Você consegue imaginar, depois dos 50 anos, qual seria o seu nível de empolgação? Imagina alguns de nós: santo, S-A-N-T-O, santo, repetindo a mesma coisa. Mas a Bíblia não fala de seres que estão entediados. Quando Isaías os chamam de serafins, aqueles que ardem, está falando de um zelo que consome. Agora, o que eu acho interessante, a Bíblia diz que eles são cheios de olhos, essas criaturas, por dentro e por fora, por detrás e por diante. Por quê? Imagino porque apenas 2 olhos seriam insuficientes para admirar tanta beleza. Eles estão completamente cativados por aquilo que eles veem. Há uma revelação crescente e progressiva. E Deus não os colocou ali de castigo.
São seres privilegiados que o podem admirar e proclamar a sua grandeza. O que é que a Bíblia diz a respeito de nós? Que eu e você apenas fomos chamados para pregar o Evangelho e salvar as pessoas. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a luz, para proclamar as suas virtudes. Não apenas falar que Ele salva o pecador, mas falar das suas virtudes, dos seus atributos, das suas qualidades, das suas grandezas. Mas uma igreja que mal entende quem Ele é, vai poder cumprir esse papel? Não. Mas nós precisamos voltar a esse lugar, como Davi dizendo, não tem nada mais importante do que admirá-lo, crescer na percepção da sua grandeza, porque isso não apenas vai nos satisfazer no nível de um relacionamento pessoal, como vai mudar completamente o que nós vivemos, o que Ele poderá fazer não só em nós, mas através de nós. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos chamando a um lugar mais profundo, e a gente não pode ver isso como castigo, nem como uma mera religiosidade a ser cumprida, mas como um grande privilégio, um lugar de descoberta que se torna revolucionário. Nós podemos e nós iremos experimentar mais de Deus, mas o caminho continua sendo o mesmo. O povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E para conhecer o Deus invisível, nós precisamos voltar ao plano que Ele mesmo estabeleceu. Você pode me conhecer por meio da minha palavra, por meio da ação do meu Espírito na sua vida, por meio da sua sujeição e entrega no ambiente de oração e adoração. Davi era um adorador. E ele sabia que o tempo que gastava falando das grandezas de Deus, não é porque Deus é carente, porque tem um problema de autoestima e precisa que a gente o ajude a se sentir melhor. Ele sabia que a capacidade de declarar suas grandezas vão mudando nossa percepção, vão aumentando a nossa revelação. Isso muda não só o nosso relacionamento, mas o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Eu quero lançar um desafio ao seu coração. Eu não vim te apontar o dedo ou jogar pedra em você, eu não vim te condenar pela falta de nada, eu não vim te julgar pelo seu passado ou seu presente. Eu só vim te fazer uma proposta de um futuro melhor. Quanto mais o conhecemos, melhor poderemos desfrutar dele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.